Oi gente, eu sou a Ione do Minha Vida Literária. O vídeo de hoje é mais pra bater um papo do que fazer uma resenha. É claro que eu vou falar de pontos aqui dos livros em questão, mas é mais pra trocar essa experiência com vocês, ter essa conversa sobre uma situação que todo leitor está fadado a passar, que é quando a gente se decepciona com um livro, mas mais do que isso, não se decepciona com qualquer livro, se decepciona com um livro de uma das nossas autoras favoritas. No meu caso, eu vim falar de duas delas, que foram as minhas decepções mais recentes. Sophie Kinsella com Amor é Relativo e Taylor Jenkins Reid com Para Sempre Interrompido. Uma coisa que eu sempre gosto, de comentar aqui no canal é como com o passar do tempo eu vou conhecendo mais meu gosto de leitora, vou filtrando mais as minhas escolhas de leitura, já pré-selecionando aquilo que eu acredito que tem um potencial maior pra eu gostar, ler realmente aquelas coisas que eu estou afim de ler, então evitar ler coisa forçada só porque as outras pessoas estão comentando, falando que é legal e tal. Eu procuro realmente ler aquilo que me interessa. E com isso eu diminui muito, a quantidade de vezes que eu acabo me decepcionando com o livro. Hoje é mais raro disso acontecer. E aí, nesse caso, essas duas leituras eu fiz basicamente uma seguida da outra e nenhum dos dois livros funcionou pra mim. E como eles são de autoras, que eu gosto demais, acaba sendo essa situação que às vezes deixa a gente até meio com aquela sensação, de poxa, eu gosto tanto do que essa pessoa escreve, mas esse livro não funcionou pra mim. E de novo, quis trazer também esse bate-papo porque essa é uma situação completamente comum. Então é legal, a gente conversar sobre isso e ter na cabeça que tá tudo bem não gostar de algo, de alguém que você gosta muito, que você admira, que você costuma gostar de outras coisas que essa pessoa escreve. Acho importante dizer também, que eu senti essas duas decepções de maneiras diferentes, então eu vou falar delas também de forma separada. Bom, vamos começar com Para Sempre Interrompido, da Taylor Jenkins Reid. Era o único livro da autora que eu ainda não tinha lido, porque era o único livro que ainda não tinha sido traduzido para o português. Mesmo o Evidência de uma Traição, que foi traduzido mais recentemente pela editora Paralela, eu já tinha lido antes de ser traduzido, então só faltava esse daqui. E esse, no caso, é o primeiro livro da autora, foi o primeiro romance que ela escreveu e publicou na vida. Então, eu já esperava que ele seria, de certa forma, diferente dos demais, porque a gente tá falando de um início de carreira. E muito da autora que ela é hoje, ela foi se transformando com o passar do tempo. Bem, Para Sempre Interrompido, ele traz a história de um casal que se apaixonou, assim, completamente logo que eles se conheceram e tudo na vida deles foi muito rápido. Eles se conheceram, se apaixonaram, começaram a namorar e se casaram aí num período de menos de 6 meses. Tão rápido foi esse começo, foi rápido também o fim, porque quando eles estão com apenas uma semana de casamento, o homem sofre um acidente e ele acaba morrendo. E a nossa protagonista fica viúva com uma semana de casada, tendo iniciado essa relação há menos de 6 meses. Eu gosto dessa premissa, eu gosto, de como a Taylor Jenkins Reid vai trabalhar emoções e situações tão intensas, como ela coloca os personagens nessas situações. Eu acho que conforme, o tempo foi passando, ela foi deixando de lidar com situações que sejam dramáticas a esse ponto, talvez, Ela foi lidando com situações que são difíceis, mas que não tem esse ar de tragédia, e eu acho que ela passou a lidar, com a construção de personagens e de sentimentos de uma maneira mais sensível. Eu tive mais dificuldade de me conectar com esse livro, porque por mais, que essas sensações fossem todas muito intensas, fosse uma situação muito triste, é aquilo, ela tava no começo da carreira dela, ela tava começando a escrever, ela não tinha a maturidade que ela tem hoje pra desenvolver esses personagens, e eu, pra mim, como leitora, senti que faltou mais pra eu estabelecer essa conexão. E mais do que isso até também, eu acho que o livro, ele acaba trazendo alguns pontos de vista, algumas falas que eu não consigo nem juntar com a Taylor Jenkins Reid de hoje, porque são coisas que eu não vejo mais nos livros dela de hoje, o que demonstram também, uma mudança de visão de mundo dela, algo que ela se transformou como pessoa ao passar do tempo, que é algo completamente comum, Eu acho que a gente vai se desconstruindo com o tempo, a gente vai mudando os nossos pensamentos, nossos pontos de vista, e aqui aparecem coisas que eu olhava e falava, eu nunca vi nada parecido assim em outros livros dela e tal. Ou seja, a decepção que eu tive aqui tá muito ligada, a um livro talvez mais cru do que os outros, a uma autora que estava em construção e que foi melhorando com o passar do tempo, foi mudando a pessoa que ela é, foi talvez lapidando essa visão dela
dela e a própria escrita. Então, óbvio que ela foi evoluindo com o passar do tempo. E eu acho isso muito positivo. Eu acho que é muito bom a gente ver essa mudança também. Até pra mim, né, no ponto de vista de quem escreve, né, ver como é possível você mudar com o tempo, como você pode melhorar. Então, por mais que eu tenha me decepcionado, que a leitura não tenha atendido as minhas expectativas e necessidades de leitora, foi uma experiência válida, né, por conta aí de toda essa reflexão, essa percepção. Mesmo o livro anterior que eu tinha lido dela, O Malibu Renasce, foi o livro mais recente que ela escreveu, então eu tive esse contraste, né, do primeiro e do mais recente. O Malibu Renasce, ele não me arrebatou como outros livros dela, mas foi um livro que eu considerei um dos melhores, pela construção de personagens, pela construção das situações, como ela amarrou o enredo, a própria narrativa dela. Eu achei um livro muito bom, coisa que não aconteceu com esse livro daqui. De novo, minhas experiências, não significa que você, lendo, não vai gostar. O livro pode conversar com você de maneiras que não conversou comigo. Mas aí, passando por uma situação um pouco diferente, foi o Amar é Relativo, da Sophie Kinsella. A Sophie Kinsella é uma grande referência pra mim no gênero dos chick-lits, das comédias românticas. Foi uma das primeiras autoras que eu comecei a ler do gênero e que realmente me despertou essa paixão. Muito me norteou em relação ao humor, como ela constrói as histórias dela. Então sempre que eu começo a ler um livro dela, eu já vou também com as expectativas lá em cima, por conta, né, da bagagem que eu tenho de leituras das obras dela. Mas esse daqui foi o terceiro livro em sequência que eu li dela que me decepcionou. Então os livros anteriores foram O Te Devo Uma e também o mais recente da série Beck Bloom, Natal de Beck Bloom. Eu li basicamente um livro por ano nos últimos anos e em nenhum deles eu consegui ter essa experiência mágica que eu costumava ter. A última vez que eu tive essa experiência mágica foi com o Mas Tem Que Ser Mesmo Para Sempre. Bom, aqui em Amar é Relativo a gente tem uma protagonista que ela não gosta dessa coisa de você conhecer gente por aplicativo de namoro, não. Ela gosta da coisa mais tradicional, de você conhecer ali a pessoa, sentir aquela afinidade com ela e ver como tudo se desenvolve. Ela é também escritora, ela tá tentando finalizar o livro dela e ela vai para um retiro de escrita na Itália, onde todo mundo tem que permanecer anônimo, usar pseudônimos, não pode contar sobre a vida pessoal. E ela conhece um cara ali que eles têm uma afinidade incrível, uma química maravilhosa, e em uma semana eles se apaixonam completamente um pelo outro. Quando eles voltam pro mundo real e aí eles estão então prontos pra contar quem de fato eles são, eles percebem que eles são extremamente diferentes, apesar dessa paixão muito forte que existe entre eles. E aí fica aquele questionamento, será que é possível desenvolver o relacionamento dessa forma? O que fala mais alto? As afinidades, a paixão, o sentimento, as coisas que eles têm em comum? E assim, gente, eu acabei me perdendo enquanto eu tava lendo o livro. Sabe quando chega num ponto que você fala, tá, mas pra onde que essa história tá caminhando? Não gostei do desenvolvimento da protagonista, não foi alguém com quem eu consegui me conectar. Muitas das atitudes dela eu achava, assim, absurdas demais. As coisas que ela pensa, eu falava, gente, não dá, sabe? Isso não funciona. O humor da Sophie Kinsella, ele sempre teve esse lado aí do absurdo, né? Um humor de coisas que você fala, gente, isso é impossível. E sempre funcionou muito bem pra mim. Mas nessas últimas experiências, não tem dado conta. Nesse livro aqui, esse absurdo não funcionou de forma alguma pra mim. Na verdade, ele me afastou dos personagens, me afastou daquilo que a autora tava tentando contar, porque não me convenceu. Sem contar que eu encontrei pontos aqui que pra mim já deu de encontrar em histórias. Uma coisa era ver isso, sei lá no início dos anos 2000, começo de 2010, mas em 2021, 2022 já não tem mais como aparecer, né? Até questão trama de rivalidade feminina, né? O ex colocada como vilã, comentários sobre corpo, sobre peso, coisas assim que foram muito comuns, né, no gênero, como eu falei lá atrás, mas que hoje não dá mais, o mundo não é o mesmo, a gente já mudou e as histórias precisam evoluir também nesse sentido. Então assim, a sensação às vezes que eu tenho, né, lendo esses últimos livros da Sophie Kinsella é que ela continua num padrão que funcionava antes pra mim, mas que não combina mais com a leitora que eu sou hoje. Então talvez o problema não seja ela, eu mudei, os meus gostos mudaram, as minhas necessidades, aquilo que eu procuro numa leitura mudou. E eu não sei se eu vou conseguir encontrar isso, né, em publicações futuras dela, porque ela tem todo o direito de continuar produzindo aquilo que ela sempre produziu, aquilo que sempre funcionou pra ela e continua funcionando pra diversos outros leitores. Mas pra mim não tem atendido mais as minhas necessidades.
E é triste, de certa forma, a gente olhar isso, né? É triste a gente olhar e pensar, poxa, uma autora por quem eu tenho tanto carinho já não combina mais comigo. Mas também é parte da vida, né, gente? Quantas coisas a gente, com o tempo, vai vendo que deixa de combinar com a gente, deixa de fazer sentido e faz parte do nosso processo aí de amadurecimento. Não tô falando aqui de um processo de evolução, que hoje eu sou melhor do que eu era e agora o livro não serve mais pra mim. Não é isso. É só que a gente se tornou diferente, né? Hoje, o que faz uma leitura funcionar pra mim não é só aquilo que fazia um tempo atrás. As coisas, às vezes, simplesmente mudam mesmo. Isso significa que eu vou parar de ler Sophie Kinsella? Muito provavelmente não, né? A memória afetiva que eu tenho dela é muito grande. Eu tenho um carinho gigantesco por ela, pelos livros dela, por tudo aquilo que eles significam na minha história. Então, muito provavelmente, eu vou continuar lendo e eu espero, né, poder me surpreender daqui pra frente e voltar a encontrar histórias que funcionavam muito bem como funcionavam antes. Mas eu também vou ter em mente agora que pode ser que isso não aconteça, porque, de novo, hoje talvez eu não seja mais a leitura alvo, a leitura padrão de Sophie Kinsella, e aí, portanto, os livros não vão ser mais pra mim, né, aquilo que vai me atender. E tendo em mente também que tá tudo bem isso acontecer. Então, se isso já aconteceu com você também, me conta aqui nos comentários e tenha na sua consciência de que tá tudo bem, por mais que doa, de certa forma, aí no nosso coração quando isso acontece. Como falei, deixem pra mim aqui nos comentários as impressões de vocês. Fiz esse vídeo pra gente trocar figurinhas mesmo, não necessariamente sobre esses dois livros, mas sobre essas experiências da gente se decepcionar com livros e autores que normalmente funcionam muito bem pra gente, porque tudo isso faz parte da nossa experiência de ser leitor. Gostou desse vídeo? Deixa também a sua curtida, isso ajuda demais na divulgação do meu trabalho. Pra quem é novo por aqui, seja bem-vindo e já aproveita pra se inscrever e ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação. Me acompanha também nas demais redes sociais, por lá a gente tem um contato mais próximo. Beijos pra todo mundo, até o próximo vídeo.